Gente, primeiramente, desculpe, mas eu não estou conseguindo gravar de forma nenhuma, meu computador desliga, a minha mesa digital parou de funcionar enquanto o programa tá gravando, então eu não tô tendo condições de gravar um vídeo decente para vocês. Me peço desculpas, realmente. Infelizmente, esse vídeo aqui vai ser um teste, né? Eu não estou confiante porque a minha câmera de celular é muito ruim, meu celular é muito fraco para fazer essas gravações. Ele está embaçando, não tem condições, né? Mas eu vou tentar ver se dá um jeito aqui. Primeira coisa, o que são coordenadas polares? Coordenadas polares são modificações que nós fazemos em curvas, normalmente curvas que são bastante arredondadas, né, que tem alguma característica de serem fechadas e com voltas, para que tenhamos uma expressão mais fácil, certo? Porque se você tentar colocar em coordenadas cartesianas, essas curvas elas tendem a ser muito complicadas, muito difíceis, certo? Então a gente faz o seguinte, a gente altera a coordenada cartesiana, que é retangular, para uma coordenada que trabalha com ângulos. Assim a gente consegue fazer as voltas de maneira mais suave e simplifica a expressão, certo? Um exemplo aqui. Digamos que eu queira o ponto 2, 2. Aqui o ponto 2, 2. Esse aqui é o ponto 2, 2 cartesiano, certo? Como eu faria esse ponto de forma polar? Bom, eu tenho que primeiro medir essa distância aqui, certo? Essa distância vai ser chamada de R, mas também pode ser considerado P, né? Que é assim que está na lista, tá com esse símbolo aqui, que é o ρ, parece um P, né? Eu meço essa distância, eu descubro que essa distância aqui, ela é 2 raiz de 2, certo? Então, o P é esse raio que vai até o ponto que eu estou procurando, certo? E aí eu vou pegar esse eixo P e vou traçá-lo aqui na horizontal e vou movê-lo utilizando um ângulo, certo? Vou movê-lo fazendo um círculo, certo? Então esse arco aqui, que no caso tem π sobre 4, que é 45 graus, né? Π sobre 4, vai ser o ângulo, certo? Então, em vez de x e y, eu vou trabalhar com um eixo e um ângulo, ok? Então, o eixo é a distância do centro até esse ponto e o ângulo é o quanto eu tenho que mover o eixo até para conseguir chegar nesse ponto, certo? Então, quanto mais eu mover ele aqui, né, nessa circunferência, eu vou obter os valores relacionados a esse eixo, certo? E o ângulo de 45 graus, eu vou conseguir subindo esse eixo aqui infinitamente, certo? Então, o 2 sobre 2 vai ser a mesma coisa em coordenadas polares, aliás, o 2 e 2, né, vai ser 2 raiz de 2 sobre, vírgula, π sobre 4. Então, é como se esse valor aqui estivesse assumindo o x e esse aqui estivesse assumindo o y, mas não é a verdade, né? São coisas completamente diferentes, só a notação que é a mesma, beleza? Então, essa é a representação cartesiana e essa é a representação polar. E aí nós temos, utilizando aquele conceito, transformações, né? Se você fizer um triângulo retângulo, dá para fazer vocês estão vendo que fez um triângulo retângulo aqui, né? Certo? Se você fizer um triângulo retângulo, você consegue medir quem é o x e quem é o y, certo? Nessa estrutura. E aí você consegue transformar de coordenada cartesiana para coordenada polar. A cartesiana é a seguinte: x vale r cosseno. Então, o cosseno é do x. E o y vale r seno, beleza? Então, se você fizer essa transformação, você automaticamente transforma de x para y. Esse R aqui que ele está escrevendo, na verdade, na lista de vocês, é o símbolozinho do P, certo? É porque o padrão pelo menos o que eu mais conhecia, tem até no livro de vocês, é o R, ok? E se você elevar ao quadrado aqui e aqui, você vai ter a identidade fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Por isso que quando você soma x ao quadrado mais y ao quadrado, o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1, né? E vai sobrar só o r ao quadrado. Que no caso aqui é o p, né? O ρ, ok? Então nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ρ. Então é isso que a gente faz para conseguir transformar
uma curva de forma cartesiana para uma curva polar, certo? Uma curva em coordenadas polares. Então essas transformações aqui têm que ser feitas. Vou fazer aqui agora um vídeo com uma transformação. Vou transformar uma curva que está no formato cartesiano para uma curva no formato polar. Vamos agora tentar transformar essa curva aqui, certo? Que ela é uma curva que representa uma circunferência, certo? De raio 2, né? E o centro é no ponto 0 e menos 2, certo? Então, centro no ponto 0 e menos 2 e aqui o 4 representando o meu raio, beleza? Bom, é uma circunferência, a gente sabe que é uma curva fechada, né? Bem redonda, né? Na verdade, o máximo de redonda que a gente pode ter, que é uma circunferência. E eu quero representar ela utilizando coordenadas polares, né? Porque essa expressão do jeito que está não é tão simples. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer a troca do x por ρ cosseno e o y por ρ seno, certo? Vou fazer essa troca, ok? Posso também distribuir essa informação, certo? Por quê? Se eu fizer a produto notável aqui, eu vou obter um x ao quadrado mais um y ao quadrado. Ó. E x ao quadrado mais y ao quadrado é ρ ao quadrado. Então, seria vantajoso, certo? Eu acho até que eu vou seguir essa linha, porque para fazer ao quadrado aqui com seno e cosseno, não vai se tornar uma curva tão simples. Então, vamos primeiro ajeitar aqui. Vai ficar x ao quadrado mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Pronto, certo? Tá aí. De cara, esse 4 eu já posso cortar, né? Pronto, cortei. Ficou x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y igual a 0. Pronto. Tá aí. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse x ao quadrado mais y ao quadrado no ρ ao quadrado. Pronto. Vai ficar ρ ao quadrado mais 4 vezes y. Esse y vai ser ρ seno. Então, ρ seno igual a 0. Beleza? Então, eu vou passar esse 4ρ seno para a esquerda, para a direita. Ok? E agora eu vou cortar um ρ de cada lado, certo? Então, vai ficar ρ ao quadrado igual a menos 4 seno. Tá aí. Então, essa aqui é a minha curva. Bem mais simples que a lá de cima, né? Opa, desculpe. Ficou no quadrado aqui, né? Esse quadrado não. Tá aqui. Então, essa aqui é a minha curva. Para poder você finalizar a conta, você tem que deixar o ρ isolado aqui do lado esquerdo, certo? Então, você vai fazendo as transformações, utilizando as regras de modificação, ok? Dá uma simplificada e deixa o ρ sozinho aqui do lado esquerdo, né? Você isola ele na esquerda. Pronto, essa aqui é a forma polar dessa circunferência, certo? Beleza? Vamos lá, vamos calcular a área dessa curvinha aqui, né? A área de uma curva em coordenadas polares. Essa aqui é a fórmula para calcular essa área, certo? 1/2 da integral de alfa até beta desse ρ, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular coordenadas polares usando essa fórmula. Nas coordenadas cartesianas, a integral é a integral simples. Nas coordenadas polares, eu tenho que fazer essa conversão, certo? Se quiser dar uma olhada na internet, lá tem várias demonstrações dessa fórmula, de como é que eles chegaram nela, ok? Mas diferente das coordenadas cartesianas, que a integral simples funciona, aqui não. Aqui a gente vai ter que fazer algumas adaptações, que é essa, né? Vamos fazer essa curvinha aqui, a curva ρ igual a seno de 2θ, certo? Aqui em cima eu tentei fazer um desenho do gráfico, né, dessa curva. Então, o desenho aqui, ó, quando você vai aumentando, começando no zero, no grau 0, né? E você vai aumentando esse grau, né? Chega no 45 ele atinge o máximo, depois ele chega no 90 graus voltando para o zero, aí ele começa a subir para o outro lado, né? Ele inverte o sinal, porque depois que ele passa do 180 graus, ele fica negativo, e aí ele depois volta, né? E aí ele vai
para a parte dos 360 e começa de novo. Então aí ele vem para cá, volta, e aí vai para cá e desce. E aí fecha uma rosácea, certo? Então ele tem esse formato aqui que é bem estranho, né? Se você olhar, tem pétalas que estão na parte de cima e pétalas que estão na parte de baixo dessa rosácea, né? Então se eu fizer a integral de 0 a 360, não vai fazer sentido, certo? Eu não vou calcular a curva toda. Então o que é que eu vou trabalhar? Eu vou calcular só essa pétala aqui, ó, certo? Que ela vai do 0 ao π sobre 2, né? Aqui é 90 graus, né? 90 graus é o eixo, essa parte de cima aqui do gráfico. Então eu vou fazer aqui do 0 ao 90, que é π sobre 2, certo? Então eu vou calcular essa areazinha aqui e depois multiplicar por 4, porque elas são similares, né? São equivalentes essas outras três, beleza? Então eu vou calcular só essa pétala. Vamos lá. Então usando essa fórmula aqui, lembrando que a curva é ρ igual a seno ao quadrado de θ. Vamos lá. Que vai ficar 1 meio de 0 a π sobre 2, né? Que é uma pétala, de seno ao quadrado de 2θ dθ, né? A curva é seno ao quadrado, seno de θ, seno de 2θ. Então esse 2 aqui ele aparece porque eu tenho que fazer a curva ao quadrado, beleza? Então vamos lá. Como é que eu calculo aqui? Eu vou transformar isso aqui utilizando aquela regrinha que nós aprendemos no passado, né? Não lembro de qual foi a aula. Mas quando você tem seno ao quadrado, você pode transformar isso aqui em 1 sobre 2 menos cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Pronto. Beleza? Né? Aquela regrinha lá da trigonometria. Né? Caiu até na prova coisas desse tipo. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai integrar, né? Com o quadrado não dava para integrar, mas agora que não tem mais o quadrado dá. Então vai ficar... Vou botar esse 1 meio aqui fora mesmo. Integral de π sobre 2 vai ser θ sobre 2. Lembrando que a variável que a gente está trabalhando aqui é o θ, que é o ângulo. A integral de cosseno é seno, certo? Sem mudar o sinal. Na integral não muda o sinal do cosseno para o seno, não. Só que aí o 4θ aqui, ó, atrapalha, né? Então vai ser a integral de fora, no caso, e eu vou dividir por esse 4, né? Já tem um 2 aqui, então vai ficar seno de 4θ sobre 8, né? O 2 que estava antes, fica 8. Era o 2 que estava antes, vezes o 4 que vai vir da integral, quando a gente fizer a substituição simples. E vou trabalhar do 0 ao π sobre 2. Pronto, tá aí. Vou multiplicar logo esse 1 meio. Vai ficar θ sobre 4 menos... Infelizmente vocês não conseguem ver tudo de uma vez, né? Porque a câmera é ruim. Não dá nem para fazer invertido, porque minha câmera não entende quando eu inverto o sentido. Ela não consegue gravar na paisagem. Aí para não arriscar, vamos gravar assim mesmo, né? Pronto. Basicamente eu multipliquei por 1 meio, né? O 2 virou 4 e o 8 virou 16. Pronto. Variando de 0 a π sobre 2. Vamos lá. Usando o π sobre 2, vai ficar π sobre 2 sobre 4. Menos seno de 4 vezes π sobre 2 dá 2π sobre 16. Vamos lá. Pronto, ficou assim. Usando o 0, vai ficar 0 sobre 4 menos seno de 0 sobre 16. Vamos lá. Aqui vai dar 0, porque o seno de 0 é 0. 0 dividido por 4 é 0. Aí, seno de 2π também é 0. Então a resposta vai ser isso aqui, ó. π sobre 2 dividido por 4 será π sobre 8. Então, π sobre 8, certo? É uma dessas folhas, né? No caso, essa folha aqui de cima. Se eu multiplicar por 4, eu encontro a área toda. Então, a resposta total, a área, vai ser 4 vezes π sobre 8.
que é igual a π sobre 2 unidades de área. Ok? Então, essa aqui é assim que você calcula a área, né? Tem algumas curvas que vão ficar mais fáceis, tem algumas curvas que vão ficar mais difíceis, né? Depende muito do contexto, ok? Então, é assim que fica. Aí, professor, eu prefiro a fórmula antiga da integral. Para poder calcular com a integral simples, tem que estar no formato cartesiano. E o formato cartesiano dessa curva aqui, ó, é absurdo, certo? Então, é cheio de quadrados, cheio de raízes, é inviável. Por isso que as coordenadas polares vão te ajudar nesse quesito. Vamos agora desenhar a curva, certo? Ó, vou desenhar esta curva aqui, ó. Rho igual a 3. Bom, não tem trigonometria, ou seja, o ângulo não importa. Sempre vai dar 3. Então, se o eixo de rotação que faz a coordenada polar, o ponto polar, é constante e não há o ângulo para limitá-lo, né? Ele vai se manter, a gente pode dar uma volta completa de 360 graus sem mudar o 3. O 3 vai ser sempre 3. Ou seja, a curva que está sendo descrita aqui, P igual a 3, é uma circunferência de raio 3, né? Porque se o eixo não vai mudar em nenhum momento, então nós teremos uma volta completa no 3. Então, aqui vai ser 3, 3, menos 3 e 3. Vai ser sempre 3. E aí, desculpa aí o desenho que não vai ficar bonito, mas vamos ter uma circunferência de raio 3, certo? Horrível, mas deu para entender, né? É um círculo, 3, 3, 3, 3, 3, o tempo todo 3. Todos os ângulos 3, certo? Então, essa é aquela curva. Vamos agora para esta curvinha aqui, ó. 2 menos seno de θ, beleza? Aqui já não é mais uma circunferência daqueles padrões que nós estávamos acostumados, né? Por quê? O P vai ficar mudando para cada ângulo, né? O ângulo seno aqui vai ser subtraído de 2, ok? O seno, ele varia de 1 a menos 1, né? Ele faz esse jogo, certo? Eu coloquei aqui o plano cartesiano em preto, ó. Eu coloquei uma linha azul e uma linha vermelha, né? Essa linha azul, do lado direito, representa π sobre 4, certo? O eixo aqui é π sobre 2, obviamente, né? Que é 90 graus. Esse aqui já vai ser 3π sobre 4. Esse eixo aqui, π, né? Só π. Esse eixinho aqui, ó, é o 5π sobre 4, desse lado aqui. Aqui no meio é 270 graus, que é 3π sobre 2. E o último, né, que é esse aqui, vai ser o 7π sobre 4. Ok? Aqui, 0, né? Esse aqui é o 0. Ou 2π. É o começo e o final da volta. Pronto, a gente vai usar isso aqui para poder desenhar, certo? Para ter uma análise desse desenho aqui. Os senos. Vamos ver aqui como é que funciona o seno. Ó, o seno... Eu vou fazer o seno e o cosseno, porque vocês vão usar mais cosseno na lista, né? O seno de 0 é 1. Aliás, é 0. Já o cosseno de 0 é 1. O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. O seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno de 3π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O seno de π é 0. O cosseno de π é menos 1. O seno de 5π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 5π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2.
o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é zero. O seno de 7π sobre 2 será menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 7π sobre 2 vai ser positivo, raiz de 2 sobre 2. O seno de 2π é zero. O cosseno de 2π é 1. Então tá aí, certo? Um mapinha aí para vocês poderem ter uma noção, né? E vamos aqui para nosso desenho. Pronto. Então vamos fazer aqui os cálculos, certo? Então vamos começar, né? Se o π for zero, né? Tá aqui no zero, ó. O zero é esse eixinho aqui. O seno é zero, né? Como a gente vê aqui. Seno de zero é zero. Então aqui é zero. Então vai ficar 2 menos zero, certo? 2 menos zero é 2. Então vai começar com o eixo 2. Tá aqui 2, certo? 2. Bem, aí quando for π sobre 4, que é bem aqui, ó. π sobre 4, vai dar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 2, que é um pouco menor, certo? Então ele vai caminhar assim, né? Ele vai reduzindo de tamanho. Ele vai entrando, né? Aqui no gráfico. Quando chegar em π sobre 2, certo? O seno de π sobre 2 é 1. Então aqui vai ficar 2 menos 1. Então vai chegar no 1, certo? Então ele vai reduzindo de tamanho até chegar no 1. Pronto. Ó, vai reduzindo de tamanho até chegar no 1, ok? E aí quando ele passar por 3π sobre 4, 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, ó. Então ele começa a diminuir de tamanho de novo, ok? De maneira padronizada. Então ele vai subir, na verdade, né? Vamos ver aqui como é que ele vai ficar. A raiz de 2 sobre 2 é menor do que 1. Então ele vai ficar assim, né? Vai caminhar aqui, mais ou menos, vai ficar no mesmo caminho aqui do outro lado, né? Vai ser simétrico. No π, quando eu colocar aqui, o seno de π é zero, né? Então 2 menos 0 vai dar 2 de novo. Então ele vai voltar para o 2, certo? Então pronto. Tá aí. Está ficando horrível, né? Pronto. É mais simétrico, viu? Isso aqui tá meio desconjuntado porque eu tô desenhando muito mal. Continuando. Quando ele descer pro 5π sobre 4, ó, vai ser negativo. Ou seja, vai ficar maior do que o 2, né? Porque vai ficar o 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então ele vai começar a subir, ó. Então ele não vai mais descer. Ele vai continuar aumentando, certo? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, no 3π sobre 2, vai dar menos 1. 2 menos o menos 1 dá 3. Então aqui ele vai bem aqui para baixo, que é o 3. Então ele vai fazer aqui essa voltinha, né? Tá ficando uma maçã, né? Tá parecendo uma maçã. Quando ele for fazer aqui do outro lado, ele vai fazer de forma simétrica, né? Pode fazer os cálculos, mas meio que óbvio que ele vai desenhar assim. Então tá aí. Então ficou assim, não é uma circunferência, né? Ela começa aqui no 2, ela vai dando uma reduzida, dando uma apertada aqui em cima. Depois ela vai dando uma largada até chegar no 3, depois começa a diminuir de novo. Então fica nesse ciclo, né? Ela é puxada aqui para baixo, o gráfico, certo? Então aqui nós temos uma maçã, né? Esse gráfico aqui trabalha com uma maçã. Bom, se for o cosseno, eu vou fazer os cálculos parecidos, né? Só que com esses valores aqui, né? Vai mudar um pouco, porque no seno começa no 0 e no cosseno começa com 1, beleza? Vamos fazer agora uma bem difícil, seno de 4π, certo? 2π e 4π são rosáceas, né? Que a gente até já viu uma rosácea. Ela tem umas pétalas, beleza? A diferença é o eixo. O cosseno, as pétalas, elas são mais proporcionais, né? Elas ficam aqui no
As 4 pétalas vão ficar aqui no eixo coordenado, certo? No seno, a gente vai ver que ela vai ficar nesse azul e nesse vermelho, né? Elas vão seguir esse azul e esse vermelho, não vão seguir o preto. O cosseno faz o desenho no preto, enquanto que o seno faz o desenho no vermelho e no azul, né? Então, vamos lá. Eu vou usar esses senos e esses cossenos que a gente acabou de trabalhar aqui, certo? Então, vamos começar. Então, se eu utilizar o zero, vai dar zero. Então, seno de zero é zero. Então, começa aqui, ó, 0, 0. Bem aqui no ponto, certo? Se fosse seno, daria 1, né? Se fosse cosseno. Então, enquanto que no seno começa aqui, no cosseno começa aqui. Começaria aqui no 1, certo? Beleza? Então, a diferença é que a pétala vai ser feita aqui no azul, porque está começando no 0. Enquanto que no preto, a pétala seria feita aqui no preto, né? No cosseno seria feito no preto a pétala. Então, vamos lá, começa no 0. E vamos lá, se eu for pro π sobre 4, ó, dá a raiz de 2 sobre 2, certo? Só que se eu botar π sobre 4 aqui, π sobre 4, né? Vai dar 4 vezes π sobre 4, que é π. Então, na verdade, o π sobre 4 não vai dar a raiz de 2 sobre 2 por causa desse 4 que está multiplicando aqui, certo? Então, o seno de 4 vezes π sobre 4 vai vir para cá, vai dar 0 de novo. Ou seja, ela vai subir, certo? E quando chegar nessa aqui, ela vai descer. Pronto, certo? Fazer essa pétalazinha aqui, né? Ela vai alcançar o máximo dela e vai voltar. Deixa eu desenhar de uma maneira melhor. Certo? Pronto. Tá aí. Aí vamos lá, pro π sobre 2. Quando for usar o π sobre 2 aqui, ó, 4 vezes π sobre 2 vai dar 2π, ou seja, 0. Então, ela vai voltar pro 0 aqui no 90 graus, ok? Se eu tentar trabalhar com outros ângulos intermediários entre o π sobre 4 e π sobre 2, eu vou ver que ele vai fazer outra volta aqui. Certo? Outra volta. Ok? E aí, eu vou trabalhando dessa forma, eu vou ver que ela vai fazendo pétalas. Certo? Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela vai fazendo esses ciclos, né? Fazendo as pétalas. Porque, se você olhar para cá, é cíclico, né? Depois que ela faz uma volta, a tendência é que ela faça de novo. Agora, é claro, eu estou fazendo desenho aqui em pétala, mas na verdade não é assim. É assim, né? Ela faz essa pétala, aí na próxima volta ela faz essa, aí na próxima volta ela faz essa, na próxima volta ela faz essa, aí ela vai fazendo esses ciclos assim, ó. Um positivo, um negativo. Um positivo, um negativo. Por quê? Porque se você olhar para cá, vai mudando os sinais, tá vendo? Tá vendo? Positivo, aí vira pro negativo. Então, uma volta, a primeira volta que a gente fez foi aqui, ó, positiva. Segunda volta que vai ser feita vai ser no negativo. Então, ela vai, volta, vai, volta. E a gente vai fazendo uma rosa, certo? É isso. Esse aí é o nosso gráfico. Então, curva desse tipo são rosáceas. Curva desse tipo são cardioides, né? Mas nesse caso aqui parecia uma maçã. Quando esse valor aqui ele é maior do que o valor que está aqui na frente do seno, normalmente vira uma maçã, fica parecendo uma maçã. Se for o contrário, ele faz uma voltinha. Né? Ele faz uma maçã com um buraco no meio. É bem interessante. Se você pesquisar na internet, você vai ver várias curvas desse tipo. Certo? Então esses três aí são bem parecidos com o que vocês vão fazer na atividade, certo? E espero ter ajudado, né? Um abraço aí, gente. Foi mal a demora no vídeo, mas e a qualidade desses vídeos, né? Mas eu não consegui fazer de uma maneira melhor.